Essa profecia ela é uma espinha dorsal que liga Gênesis ao Apocalipse. Você sabia que parte dela, como por exemplo a reconstrução do templo, eram fundamentais para o cumprimento da vinda do Messias e a sua crucificação para a salvação da humanidade? Você sabia que Deus está no controle dessa profecia desde o início? Inclusive ali em Isaías fala dela. E Deus está no controle principalmente do seu final, a pior parte dessa profecia que vai ocorrer, que é a grande tribulação. Pois bem, eu te convido para ficar até o fim desse vídeo, para conhecermos um pouco mais dessa profecia e entendermos como elas se cumprem verdadeiramente, como elas estão se cumprindo e como elas se cumprirão, e que elas estão completamente no controle de Deus, pois fazem parte do plano de Deus para a humanidade. Pois bem, antes de mais nada, gostaria de convidá-lo para você se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu. E ao final, se você gostar, dê um like, ative as notificações, comente e compartilhe com quem você sabe que gosta desse tema. O profeta Daniel estava há cerca de 70 anos no exílio da Babilônia, quando ele percebeu, ao ler as profecias do profeta Jeremias, que estava chegando ao fim, o exílio, que estava próximo à libertação do seu povo. O povo também havia sido levado para o cativeiro, cerca de 70 anos antes, quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém e destruiu o templo do Senhor e toda a cidade, levando para cativeiro os sobreviventes daquela invasão. Daniel, então, ao perceber que estava próximo à libertação, ele começou a orar a Deus, pedindo perdão pelos pecados do seu povo. Deus, então, ouviu a oração de Daniel e enviou para falar com ele e trazer uma mensagem o anjo Gabriel. Essa mensagem profética se encontra no livro de Daniel, capítulo 9, versículos de 23 a 27. E ela é importantíssima no cumprimento de todo o plano divino para a humanidade. Ela é a espinha dorsal desse plano divino, porque ela conecta desde Gênesis 3,15 até o Apocalipse. Essa profecia, ela inclui não somente a libertação do povo judeu do cativeiro por Ciro, quando Ciro decreta que o povo retorne para a reconstrução do templo do Senhor, mas também o decreto de Artaxerxes para Neemias reconstruir os muros e a cidade. Inclui a vinda do Messias e a sua crucificação, importantíssima para a salvação e redenção de toda a humanidade dos seus pecados. E envolve também a 70ª semana que falta ser cumprida nessas famosas 70 semanas do livro do profeta Daniel. A 70ª semana que será cumprida com a grande tribulação, quando virá o anticristo. E o retorno de Cristo para derrotar todo o reino do mal e libertar a humanidade, trazendo não somente o reino do milenar, mas também o reino eterno. Quando nós lemos a profecia que o anjo Gabriel trouxe para Daniel, nós percebemos que a profecia, dentro dela tem duas ordens. A primeira ordem está no versículo 23 e diz o seguinte: no princípio das tuas súplicas, ou seja, Daniel estava suplicando, orando pelos pecados do povo, saiu a ordem, e eu vim para declarar, porque és muito amado. Então, essa primeira ordem que o anjo Gabriel traz, que ele fala, é a ordem divina, que abrange tudo que vai acontecer a partir dali. Desde a libertação do povo, do cativeiro da Babilônia, por Ciro, ou seja, Ciro é um tipo de Messias que vem libertar o povo do cativeiro da Babilônia, assim como Cristo é o Messias que veio nos libertar da escravidão dos pecados. A Babilônia aqui é um tipo da Babilônia, da grande Babilônia, que nós vamos ver no Apocalipse, que foi formada pela tríade do mal, que será derrotada por Cristo. Então essa ordem é abrangente, ela envolve tudo isso, envolve também o decreto que vai iniciar a contagem dessas 69 semanas até a vinda do ungido, a crucificação do ungido. Ela vai também envolver não somente a crucificação, mas também a última semana, a 70ª semana, que é a
a última semana da grande tribulação. Nós vemos ali no versículo 25 que diz o seguinte: sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até o ungido, ao príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas, ou seja, 69 semanas, até a vinda do ungido. No entanto, ainda falta a última semana. O versículo 26 diz o seguinte: e depois de 62 semanas será morto o Messias, mas não para si, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Falta cumprir a última semana. Se cumpriu a crucificação de Cristo. Essa foi cumprida. Agora falta cumprir a última semana. A última é a 70ª semana da profecia de Daniel. Essa última parte diz que haverá um pacto, e esse pacto será rompido na metade, essa aliança com esse pacto. E virá o Assolador, que foi citado por Cristo no sermão profético em Mateus 24. Então essa profecia ela fala do Assolador que virá, que os estudiosos entendem que é o anticristo que virá, fará um pacto de paz. O contexto do sermão profético e do Apocalipse, nós vemos que é um contexto de guerras, de catástrofes, e além disso, esse pacto também pode se referir a um pacto não somente para cessar guerras, um pacto com Israel e com o mundo, mas também um pacto para a reconstrução do terceiro templo. As profecias também apontam para um terceiro templo, que poderá ser construído, e virá, então, após a metade dessa grande tribulação, desse pacto será rompido. E então o anticristo se mostrará como ele verdadeiramente é, como um perseguidor, um governo cruel, um governo totalitário. Até a consumação, quando Cristo retornar e derrotar, então, todo o reino do mal e livrar definitivamente a humanidade do reino do mal. Portanto, essa profecia, ela abrange todo esse contexto. E ela é a espinha dorsal, mais uma vez reafirmamos, ela é a espinha dorsal para o cumprimento do plano divino de salvação da humanidade. 150 anos antes do nascimento de Ciro, cerca de 600 anos antes da vida de Cristo, Deus já havia profetizado por intermédio do profeta Isaías, o profeta messiânico, que Ciro viria para libertar o seu povo. Nós vemos ali ou seja, já estava profetizada a vinda de Ciro antes dele nascer, 150 anos antes, para libertar os judeus, libertar Israel de um cativeiro que ainda nem tinha acontecido. Isso demonstra todo o cuidado de Deus para que o seu plano se cumprisse totalmente. Desde, conforme a sua promessa lá em Gênesis 3,15, que enviaria o descendente da mulher para esmagar a cabeça da serpente. E isso realmente se cumpriu quando Cristo veio e foi crucificado, derramou seu sangue para a justificação e redenção do povo dos seus pecados. Portanto, as profecias se cumprem e se cumpriram com todo o cuidado de Deus. Falta-se cumprir a 70ª semana, a última semana profética das 70 semanas de Daniel, quando ocorrerá a grande tribulação e a vinda do anticristo e a volta de Jesus, para definitivamente derrotar, como já dissemos, o reino do mal e estabelecer o reino messiânico e o reino eterno. Agora que você entendeu o cronograma das 70 semanas, o próximo passo crucial é saber onde o terceiro templo se encaixa nisso tudo e o que as notícias atuais em Israel revelam sobre a última semana. Eu estou preparando um estudo profundo exatamente sobre isso. Para não perder, verifique se você está inscrito no canal com o sininho ativado. Nos vemos no próximo vídeo em Teologia Cristã em Detalhes. Até lá!